A construção da Grande Pirâmide também foi uma demonstração de poder e opulência por parte de Khufu. Ela faz parte do vasto complexo funerário do faraó, que inclui 2 templos, 3 pirâmides secundárias, um passadiço e uma necrópole para os construtores. Podemos imaginar que a construção destes monumentos era a forma de Khufu se declarar como um dos faraós mais poderosos a governar o Egito unificado. – 4.500 anos depois, seguimos descobrindo novos segredos sobre a engenharia e a cultura do Antigo Egito. Por exemplo, um papiro recentemente descoberto nos proporciona um vislumbre da vida de um comerciante na época da construção da pirâmide. Além disso, um livro de registros pertencente a um chefe de equipe oferece detalhes sobre os artífices, suas escalas de serviço e as matérias-primas necessárias. É interessante observar que, à época de Cleópatra, o propósito celestial da pirâmide, sua construção e a função de suas misteriosas câmaras internas já não eram claras. É apenas por meio da pesquisa dedicada que hoje começamos a entender alguns dos mistérios da Grande Pirâmide. Na época em que a obra da Grande Pirâmide começou, os egípcios já haviam passado séculos aperfeiçoando seu design. Criada para ser a tumba de Khufu, a Grande Pirâmide ostenta um design estrutural que engenheiros e historiadores ao longo dos tempos consideraram quase perfeito. Ela possui uma orientação norte-sul que coincide precisamente com os 4 pontos cardeais de uma bússola. Cada lado da sua base media 230 metros e a sua altura original era de 147 metros. Por uma margem de erro de apenas 0,05%, a base da pirâmide não é um quadrado perfeito. Para atingir a forma de uma pirâmide verdadeira, o design exigiu muitas considerações em suas fases de planejamento e precisão durante a sua execução. Era de especial importância controlar o ângulo de inclinação de todos os lados em cada etapa da construção. A construção da Grande Pirâmide utilizou blocos de calcário que pesavam entre 2 e 15 toneladas cada. Arquitetos e egiptólogos ainda debatem os métodos de transporte desses blocos. A precisão do design, em uma época em que havia apenas ferramentas de metais brandos, e a imensa escala de sua construção fazem da Grande Pirâmide um dos feitos mais impressionantes da engenharia humana.
Estima-se que foram necessários entre 600 mil e 2 milhões de blocos de pedra para construir a Grande Pirâmide. Os especialistas calculam que foi necessário transportar 12 blocos a cada hora, 24 horas por dia, durante 20 anos para colocar as 2,3 milhões de pedras que compõem o monumento. Enquanto as câmaras internas eram construídas com granito vermelho de Assuã, a maior parte da pirâmide era feita de pedra calcária local, cujos blocos pesavam entre 2 e 15 toneladas. Debate-se como as pedras da pirâmide foram transportadas até o local. Pesquisas recentes exploram a ideia de que foi construída com o uso de uma grande rampa interior. O livro de registros recentemente descoberto confirma que a pedra calcária de alta qualidade usada no exterior veio de uma pedreira em Tura e foi trazida de barco pelo Nilo. Uma vez terminada, a pedra branca polida da Grande Pirâmide refletiria a luz do sol como um farol, o que lhe rendeu o nome de o Horizonte de Khufu. Ao longo dos séculos, ladrões e viajantes tentaram acessar a Grande Pirâmide diversas vezes. Existem textos antigos que descrevem detalhes de seu interior, prova de que alguns conseguiram entrar nela, mas não se sabe quem foi o primeiro, nem quando. A entrada principal da Grande Pirâmide está localizada a 17 metros acima do nível do solo. Ela está voltada para o norte, provavelmente para se alinhar com a estrela polar. Embora o passadiço de entrada tenha sido descoberto na antiguidade, o acesso à Grande Pirâmide estava bloqueado por enormes placas verticais de rocha. Por isso, os visitantes atuais acessam o interior da pirâmide pela entrada dos ladrões. Acredita-se que a entrada dos ladrões foi aberta no século IX pelo califa Al-Mamuni, que mandou seus homens escavarem um acesso à Grande Pirâmide para pegar seus tesouros. O mais provável é que tenham aumentado um corredor que havia sido criado pelos ladrões de túmulos durante a antiguidade. Assim é que a equipe justifica seu acesso a esta maravilha. As
tentativas para adentrar a Grande Pirâmide e revelar seus possíveis segredos continuaram ao longo dos séculos. No século XIX, a crença de que havia outra entrada na face sul resultou na abertura de um buraco na lateral da pirâmide, o que causou muitos danos sem que os resultados almejados fossem alcançados. Embora a busca por mais salas e corredores ocultos continue ainda hoje, a conservação é a principal preocupação na realização desses esforços. Boas-vindas à Grande Pirâmide de Gizé, Câmaras Superiores. Na entrada da passagem ascendente, há 3 lajes de granito com peso estimado de 25 toneladas cada. Elas foram usadas para proteger a Grande Pirâmide dos ladrões. Os ladrões, ignorando-as, simplesmente cavaram o calcário em seu entorno, muito menos duro, criando assim a entrada dos ladrões. Na verdade, apesar da entrada dos ladrões ser uma única cavidade que leva às 2 passagens, a equipe criou acessos individuais para cada passagem no jogo. Assim, no jogo, uma das entradas leva à passagem ascendente, enquanto a outra leva para a descendente. O passadiço ascendente da Grande Pirâmide oferece um caminho direto até a Grande Galeria. Pode-se acessá-lo andando 30 metros pelo corredor descendente a partir da entrada. Ambos os corredores têm dimensões semelhantes e a mesma inclinação, de 26 graus. O corredor ascendente possui alvenaria lisa em suas paredes, e o projeto inclui muitas pedras trapezoides. Tanto o piso como o teto do passadiço indicam que a passagem foi ampliada, possivelmente durante ou após o funeral, para que os trabalhadores pudessem movimentar blocos de granito a fim de tampar o corredor. Os especialistas ainda debatem a finalidade da Grande Galeria. Pode ser que a intenção fosse o seu alinhamento com as estrelas, atuando como proteção para a Câmara do Rei, ou simplesmente facilitar o transporte de blocos de granito dentro da pirâmide. O acesso à Câmara da Rainha começava na Grande Galeria. Embora esta sala seja chamada de Câmara da Rainha, acredita-se que não havia rainha alguma enterrada aqui.
Baseados nos conhecimentos sobre as pirâmides anteriores, os egiptólogos creem que é mais provável que servisse como serdab do rei, uma câmara destinada a conter a estátua do Ka, que por sua vez abrigaria o espírito dele. Situada exatamente no centro da pirâmide, no eixo leste-oeste do monumento, a Câmara da Rainha tem um teto abobadado e mede 5,7 por 5,2 metros. Há um nicho na parede leste, escondido em um pequeno arco de mísula, que pode ter abrigado originalmente a estátua do Ka. Atrás deste nicho, há outro buraco menor. Ele deve ter sido feito por ladrões em busca de mais tesouros. No século XIX, encontraram-se 2 dutos conectando as paredes norte e sul. Eles avançam 2 metros em linha horizontal antes de iniciarem uma inclinação ascendente até blocos de calcário com alças de cobre, que bloqueiam a passagem. Não se sabe se foram construídos como dutos de ventilação para os trabalhadores ou se serviam como conexão celestial para a alma do faraó. Uma recente varredura da sala indicou a presença de uma cavidade oculta atrás da face norte das paredes, em cima do corredor descendente. As investigações prosseguem para determinar a natureza da anomalia e não pôr em perigo a integridade do monumento. É provável que, ao projetarem a galeria, os arquitetos de Khufu tenham se baseado nas pirâmides romboides. É a maior câmara em mísula já construída, medindo 47 metros de comprimento e 8,6 metros de altura. As paredes se estreitam para dentro a fim de distribuir melhor o peso. Como resultado, o ponto mais alto da câmara tem um pouco mais de 1 metro de largura. Ainda que essa técnica de construção esteja presente em outras pirâmides, poucas têm a mesma precisão e estabilidade. A galeria é um espaço visualmente atraente e parece ter tido uma função prática, a qual continua sendo incerta. Sem dúvida, o desenho da parede foi pensado para contribuir para a estabilidade da estrutura, e seu piso pode ter ajudado os trabalhadores a transportarem materiais. Um canal percorre o centro da sala. Um piso móvel foi originalmente colocado neste acesso central. Os bancos elevados nas laterais apresentam encaixes que podem ter sido usados para ajudar a posicionar as pedras de granito.
A entrada da antecâmara que leva à Câmara do Rei encontra-se ao fundo da grande galeria. Bem acima, há outra passagem horizontal mais estreita, conectada ao topo da Câmara do Rei, que permitia que os trabalhadores acessassem as salas de descarga. A extremidade da grande galeria leva a uma pequena antecâmara, com um rastrilho que impede o acesso à Câmara do Rei. O rastrilho era composto de 3 lajes de granito separadas. Elas foram projetadas para serem baixadas e encaixadas, selando a câmara após o enterro do rei. Os sulcos esculpidos para segurar as lajes no lugar ainda são visíveis. O elaborado sistema de trancamento era composto por uma série de sulcos para cordas e polias, que baixavam as pedras até seu encaixe respectivo, como os entalhes de uma chave. Para os propósitos do jogo, a equipe optou por eliminar os rastrilhos, para que o jogador pudesse acessar a Câmara do Rei. Na realidade, ao término do funeral, os trabalhadores teriam saído da sala e encaixado cada laje em seu devido lugar. As 3 pedras foram destruídas por saqueadores há séculos, e ainda há marcas evidentes do arrombamento. A Câmara do Rei é inteiramente construída em granito vermelho. A Câmara do Rei mede 5,8 metros de altura. Ela tem uma cobertura imponente de 5 blocos empilhados e vigas de granito, pesando entre 25 e 40 toneladas cada. O piso superior é rematado por uma câmara de pedras com arranjo em chevrons para suportar o imenso peso da estrutura. Como na Câmara da Rainha, 2 dutos saem da sala em direção às faces norte e sul da pirâmide. Eles medem quase 64 metros, sendo interrompidos por blocos de granito com alças de cobre. Alguns especialistas na cultura do Antigo Império acreditavam que os dutos foram feitos para conduzir a alma do rei até as estrelas, com a encarnação do faraó como o deus Ra, representada no Poço Norte, e o deus Horus no Poço Sul. Há um sarcófago de granito na extremidade oeste da sala, mas são as inscrições ocultas no teto, deixadas pelos trabalhadores, que atestam que este é o local de repouso de Khufu. Os registros dizem que o sarcófago estava vazio quando foi descoberto, e seu desenho indica que, em algum momento, ele foi coberto por uma tampa. É possível que o sarcófago seja apenas um cenotáfio em memória do faraó, e jamais tenha sido destinado a receber seu corpo. A múmia de Khufu nunca foi encontrada. Espera-se que as salas e os dutos da pirâmide, que ainda não foram descobertos, possam indicar a sua localização.